Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai estar falando de algumas coisas que vocês vão precisar para a prova da semana que vem. Então, vamos dar uma relembrada em algumas coisas. Eu combinei com vocês na aula ao vivo semana passada que eu ia passar as questões do filme. Então, eu estou enviando para vocês as questões do filme. Trabalho individual, vocês têm que me enviar até o dia 10/7. Trabalhos enviados depois desse prazo não vão ser considerados. Então, comecem a fazer o trabalho, ele é fácil, né? Já enviei o filme na semana passada, como eu tinha combinado com vocês. Enviei também as respostas dos exercícios lá de regra de 3, que são aqueles exercícios para a gente transformar unidades de tempo e distância, porque a gente vai estudar velocidade, eu preciso dessas duas unidades. E depois a gente vai continuar a falar dos conceitos de física. Para a aula de hoje, eu vou dar uma revisada naquele assunto que vai cair na prova. Então, a prova ela tem 3 assuntos: o conteúdo de íons, o conteúdo de ligações químicas e o conteúdo de fórmulas químicas. Então, a gente vai dar uma relembrada nesse assunto. Para começar, íons. Para resolver qualquer questão sobre íons, eu tenho que saber fazer distribuição eletrônica. Então, eu preciso usar as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q. Vocês aprenderam que existe uma quantidade máxima de elétrons em cada um. Então, a K só cabe no máximo 2, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32 e a Q 2. Não cabe mais do que isso. Aprenderam também que existe uma regra, a regra do octeto. Qual é o objetivo da regra do octeto? Fazer com que a última camada sempre tenha no máximo 8 elétrons, por isso octeto, que vem de 8. Então, na última camada de qualquer átomo, o máximo de elétrons que pode ter é 8. E aí nós aprendemos que quando tem 1, 2 ou 3 na última camada, o átomo ele pode perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele está perdendo cargas negativas. Então, ele fica positivo, ele passa a se chamar cátion. Quando ele tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele pode ganhar elétrons. Se ele ganha elétrons, ele tem que ganhar para alcançar o número 8. Então, se ele ganha elétrons, ele está ganhando cargas negativas. O átomo vai ficar mais negativo. Então, ele passa a se chamar ânion. Então, átomo positivo, cátion, átomo negativo, ânion. E íon é qualquer átomo que perde ou ganha elétrons. Tá claro? Espero que sim. Nós também vimos que a partir do momento que um átomo pode perder ou ganhar elétrons, ele tem a possibilidade de se unir com um ou com vários átomos, átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Então, quando eu tenho a união de átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes, eu formo uma substância. Então, substância é a união de átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Existem substâncias bem simples, com 2 elementos, por exemplo, O2, né? O oxigênio é encontrado na natureza sempre de 2 em 2, costumo dizer que de mãozinhas dadas, mas existem elementos que precisam se unir a outros para formar substâncias mais complexas, como, por exemplo, o NaCl, que é a união do sódio com o cloro, e a gente já viu que forma o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o que a gente chama popularmente de sal de cozinha. Depois, a gente viu os tipos de ligações. A ligação iônica é aquela ligação que ocorre entre íons. Então, um átomo doa elétrons, porque ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, e um átomo recebe elétrons porque ele tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. No caso da ligação iônica, ela sempre ocorre entre metal e não metal. O metal doa, o não metal recebe. E para representar, a gente representa o núcleo do átomo, que é uma bolinha, e ao redor desse núcleo a gente representa só
a última camada. Então, se a última camada tem um elétron, eu vou representar essa última camada com um elétron. Se ela tem 5, eu vou representar a última camada com 5. E vou fazer uma setinha daquele átomo que está doando para aquele átomo que está recebendo. Aí a gente termina a ligação iônica. Então, qual é o passo a passo? Primeiro, vou ter um número atômico dos átomos. Se eu não tiver, eu vou procurar a partir do elemento dado. Vou procurar onde? Lá na tabela. Vou ver o número atômico. O número atômico é o Z. Vou fazer a distribuição eletrônica, K, L, M e assim por diante. Depois, vou ver quantos elétrons ficou lá no final. Se ficou 1, 2 ou 3, eu vou escrever cátion. Se ficou 5, 6 ou 7, eu vou escrever ânion. Vou fazer o desenho e fazer a setinha daquele que doa para aquele que recebe. Lembrando, se terminar em 4, não ocorre ligação iônica. A ligação vai ser ligação molecular. Se terminar em 8, o átomo já está completo, então ele não pode se ligar a outro átomo. Então, átomos que terminam em 8 elétrons não se ligam. Na tabela periódica, a gente tem os gases nobres. Todos eles, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, todos os outros têm 8. Então, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, tem 8 elétrons na última camada. Então, eles não se ligam a outros átomos. Não se esqueçam disso, então. 4 é ligação molecular, 8 não tem ligação. Então, às vezes, a gente precisa escrever isso. A ligação molecular é aquela que ocorre entre o átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio ou o átomo de hidrogênio e um não metal. Nesse caso, não existe um átomo que doa e um átomo que recebe. Não existe íons, então nem cátion nem ânion. Nesse caso, ocorre compartilhamento. O que é compartilhamento? É quando os elétrons pertencem ao mesmo tempo aos 2 elementos. Então, eles servem ao mesmo tempo para os 2 elementos. Eu mostrei lá para vocês o hidrogênio com o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. Para ele ficar estável, para ele poder se ligar, quando ele se liga no outro hidrogênio, cada um deles passa a ter 2. Então, aquele que era de um também vai ser do outro e vice-versa. E aí a gente não faz setinha, a gente faz um balãozinho ao redor dos elétrons, que vocês têm a representação lá no PowerPoint. Além disso, uma forma de identificar se a ligação é iônica ou molecular é observando os átomos. Se tiver átomo de hidrogênio, ela é molecular. Se não tiver átomo de hidrogênio, ela é iônica. Então, na molecular, ocorre compartilhamento entre hidrogênio e hidrogênio ou entre hidrogênio e não metal, que é aquela parte direita lá da tabela antes dos gases nobres. A gente também viu as fórmulas químicas. O que são as fórmulas químicas? As fórmulas químicas são a maneira que a gente usa para dar nomes para as substâncias. Então, eu posso dar nomes usando palavras, eu posso representar as substâncias através de fórmulas, usando letras e números. A fórmula química, quando eu dou a fórmula, então quando eu dou as letrinhas, os números, eu vou ter que descobrir o nome. Como é que a gente faz isso? A gente separa o primeiro elemento que está à esquerda dos outros. Procura lá na tabelinha de cátion e ânion. Como é que é o nome do primeiro elemento? Ele vai ser um cátion. Como é que é o nome do segundo elemento? Aliás, desculpa, ele vai ser um cátion. E o segundo elemento à direita vai ser um ânion. O que a gente faz? Procura o nome e inverte a posição das palavrinhas, acrescentando a palavrinha de entre elas. Por exemplo, brometo de cálcio. Brometo, Br. Cálcio, Ca. Br, eu vou ter que escrever, procurar lá na tabelinha a palavra brometo. Vou procurar o Ca, vai estar a palavrinha cálcio. Vou inverter, acrescentar o D, vai ficar brometo
desculpa, de cálcio. Depois vocês têm também o contrário. Quando eu tenho um nome e quero fazer a fórmula. Nesse caso, eu tenho umas regrinhas. Que regrinhas? Primeiro, agora vai ser o contrário. A primeira palavrinha à esquerda é o ânion, a segunda palavrinha à direita é o cátion. É interessante sempre anotar quem é o cátion e quem é um ânion, porque daí vocês não se perdem e acham com mais facilidade lá na tabelinha quais são as letrinhas que representam. Então, agora eu quero fazer a fórmula. Então, eu tenho um nome e vou fazer a fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou lá, por exemplo, NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, vai estar escrito para vocês, cloreto de sódio. O cloreto é o ânion, o sódio é o cátion. Eu vou lá na tabelinha procurar. O cloreto a gente representa por Cl, menos 1, e o Na, o sódio, a gente representa por Na mais 1, que é aquele númerozinho que está lá em cima. O que o númerozinho quer dizer? O númerozinho indica quantos elétrons foram perdidos ou ganhos. Se tiver na lista de cátions, é quantos ele perdeu. Se tiver na lista de ânions, é quantos ele ganhou. Então, fiquem ligados nisso. Escrevi, então, agora, né? Tem lá a formulazinha e quero achar os símbolos. Coloquei o Cl, coloquei o Na. Lá em cima está o númerozinho, mais 1 e menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Quando der 0, a gente simplesmente muda a ordem das letrinhas. Então, como é que vai ficar? O Cl estava na frente, o Na vinha depois. Então, vai ficar NaCl, sem número nenhum, nem em cima nem embaixo. Acabou. Mas existem casos em que, por exemplo, eu vou ter números diferentes que não dão 0. Nesse caso, eu vou pegar o número que está lá em cima e vou colocar ele para baixo, mas sempre para o elemento contrário. Vamos ver assim, ó, hidreto de cálcio. O cálcio é mais 2, o hidreto é menos 1. Então, como é que vai estar lá? Vai estar escrito hidreto de cálcio. Vou lá na tabela. Hidreto é H-1, né? É cátion, é ânion. E cálcio é cátion, vai estar mais 2. O que a gente vai fazer? O menos 1 do hidreto vai para o cálcio. Então, vai ficar Ca e o 2 embaixo, sem sinal. O menos 1 do hidreto, tá? Então, vai lá para o cálcio. Enquanto que o mais 2 do cálcio vai lá para o hidreto. Como é que vai ficar a fórmula? H2Ca1. Então, eu só inverti a ordem dos numerozinhos. Então, eles descem sem sinal. Se já existir algum númerozinho embaixo da letra, que já é da própria substância, quando isso acontecer, eu vou ter que fazer parênteses naquela substância para depois colocar o númerozinho embaixo à direita. Então, fiquem atentos, porque são muitas regrinhas. E na nossa prova da semana que vem, na terça-feira, vocês vão ter tanto questões teóricas quanto questões práticas. Então, vocês têm que ficar atentos. Se realmente sabem fazer a distribuição eletrônica, usando a regra do octeto, né? Então, as camadinhas eletrônicas, K, L, M e assim por diante. Se vocês sabem o que são os íons, que são esses átomos que perdem ou ganham elétrons, quando perdem vira cátion, quando ganha vira ânion. Se vocês sabem que na ligação iônica eu tenho uma doação, no desenho tem que aparecer uma setinha de quem está doando para quem está recebendo. Que na ligação molecular eu tenho um compartilhamento, então o elétron não é nem doado nem recebido, ele é compartilhado, ele passa a ser dos dois elementos ao mesmo tempo. Vocês têm que saber que na fórmula química, quando for dado os símbolos, vocês vão procurar os nomes, e quando for dados os nomes, vocês vão procurar os símbolos. Como é que vocês vão fazer isso? Seguindo passo a passo que foi passado para vocês, lá nos 2 PowerPoint, e além disso, observando a tabelinha. Então, a tabelinha de cátions e ânions é para vocês utilizarem para escrever tanto a fórmula quanto o nome da substância. E um detalhe que eu esqueci de falar,
A ciência que estuda esses nomes, tanto das fórmulas quanto dos nomes propriamente ditos, se chama nomenclatura científica. Entendido, pessoal? Então, essa é a revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à prova, aproveitem a aula, né, a aula online, ao vivo, para tirar dúvidas. Mas não é para vir para a aula sem a dúvida. Então, refaçam os exercícios e tirem as dúvidas. A parte de física, também, se tiverem dúvidas, também podem trazer para tirar. Só que ela ainda não cai nessa prova, ok? Beijo, até semana que vem.